Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. e Pastor Ademar e já convido você a se inscrever no meu canal. Deixe o seu like, aperte o sininho das notificações. E é importante, pessoal, vocês deixarem aí o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque quando nós ativamos o sininho das notificações, para que o YouTube venha te entregar os vídeos. Se você não ativar as notificações, o YouTube não costuma não entregar os vídeos para que você venha aprender mais e mais da palavra do Senhor. Pessoal, lembrando que eu sou o doutor e pastor Ademar, te agradeço pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar assistindo esse vídeo, ajude o canal a crescer, para que nós possamos a cada dia aprender mais e mais da palavra do Senhor. O intuito do canal é divulgar a palavra do Senhor, para aqueles que querem aprender mais da palavra do Senhor. Outro ponto, pessoal, é importante você sempre se esvaziar de si, deixar o seu eu, deixar o seu ego, todos os ensinamentos que por muitas das vezes nós recebemos errado, outroras de pessoas que não sabiam nem para eles. Então nós não podemos tirar nossa culpa e colocar nas costas daqueles que não sabiam outrora nem para eles. Então por isso é importante que nós venhamos esvaziar, receba essa palavra, que você possa receber com amor, com alegria. Aprender a palavra do Senhor requer de nós mudança, requer de nós deixar para trás aquilo que nós aprendemos errado. Hoje o tema é o seguinte: quem dos três é maior? É um tema bastante produtivo, porque eu tenho certeza que você vai aprender coisas maravilhosas da palavra do Senhor. Quem dos três é maior, pessoal? Então, com base aí, nós vamos pegar em João, né, o Evangelho de João, lembrando aqui, nós vamos estar aí rodando na palavra do Senhor para que nós venhamos ter os versículos, as referências aí para você, tá, pessoal? Então, é muito importante que você venha acompanhar, ajuda a divulgar esse canal para a gente crescermos junto, para nós estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Quem dos três é maior? Com base, pessoal, nós vamos iniciar a palavra aí em João, no capítulo 1, de versículo de 1 a 3 e também no versículo 10. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo de 1 a 3 e vamos fechar aí com o versículo 10, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, pessoal, e o versículo 10 que diz assim: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo o não reconheceu. Então, pessoal, com base nessa palavra, só para a gente iniciarmos, quem dos três é maior? No princípio, ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Então, pessoal, só para que nós venhamos entender que, com base nessa palavra, no princípio ele estava com Deus e era Deus. Lembrando, pessoal, que esse verbo ele está conjugado no passado, tá, pessoal? Isso é importante. Ele era passado. Então, depois nós vamos aí descobrir como que as escrituras, qual a base das escrituras para a gente continuar aí entendendo a palavra do Senhor. Outra palavra que eu quero deixar para a nossa meditação é que fala da criação, que está em Gênesis. Gênesis no capítulo 2, versículo 7, que vai dizer parte da criação, como Deus criou, qual o propósito da criação,
para que a gente possa entender, fechando aí com João, para que a gente possa chegar aí num conhecimento mais aguçado da palavra do Senhor. E pessoal, aqui não tem nada, aqui é tudo de improviso. É claro que eu faço o roteiro, mas está aqui, então, e com certeza você vai estar aprendendo sempre a palavra do Senhor do melhor jeito, da melhor maneira. Meu compromisso é com a palavra de Deus, meu compromisso não é com homem, não é com placa de igreja. Deixo isso bem claro no meu canal, tá, pessoal? 12 anos dedicado à hermenêutica, à interpretação de textos bíblicos, e por isso eu tenho me esmerado. E lembrando, quando eu faço qualquer estudo, pessoal, eu pego as melhores traduções dos originais, então, para que facilite. Por quê? Por muitas das vezes a palavra não está no sentido, ou às vezes até as traduções que dão diferença no seu entendimento. Gênesis no capítulo 2, versículo 7, que vai dizer: então Yahvé Deus modelou o homem com argila do solo, e soprou e insuflou, a minha Bíblia vai dizer insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Agora presta atenção, pessoal. Deus, quando ele formou o homem ali, ele insuflou o sopro. O homem foi feito do sopro de Deus. E só para que você possa entender, quem olhasse para Adão não veria que teria a sua companheira, a sua adjutora, e ela já estava com ele. Como? A palavra do Senhor, nós temos que ser espirituais para nós entendermos a palavra do Senhor. Quem olhasse para Adão ali veria somente Adão, mas Eva estava com Adão. Adão, quando ele estava ali nomeando, dando nome aos animais, Eva estava com Adão. E no versículo 18, Gênesis 2:18, Deus ele promete uma adjutora, uma ajudadora, adjutora, mas a palavra correta, a palavra fiel a esse texto é adjutora. Lembrando que Gênesis 2:18 vai dizer assim: Yahvé, Deus, disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Então, pessoal, veja bem. Quando Deus ele vai dizer aqui que vai fazer uma auxiliar, mas a palavra correta aqui é adjutora. Por quê, pessoal? Adjutora a palavra é ad e jutora. Então, a palavra adjutora significa ad significa do lado. Jutora, ou seja, junto. Eva andava em mesma igualdade com Adão. Por quê? Do lado e junto. A Bíblia não fala que Eva era inferior a Adão. Ela andava do lado e junto, em igualdade com Adão. E Gênesis 2:21 vai dizer que Deus fez Adão cair em sono profundo enquanto dormia, e retirou-lhe parte de um dos lados do corpo, e uma costela o fechou o lugar com carne. Veja bem que aqui Eva já estava em Adão, mas quem olhasse para Adão não veria Eva, porque Eva ainda ela estava do lado ali da costela, ela fazia parte de Adão, e ela foi tirada ali, foi tirado um osso para que formasse a companheira de Adão. Então, pessoal, veja bem que precisamos entender que Eva ela estava em Adão, tá, pessoal? Então, como? Com a costela, na costela de Adão, né? E do homem, no versículo 23 vai dizer: e do homem foi extraída. Então foi tirado ali. O homem exclamou: sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, que foi tirada do homem. Então, pessoal, foi tirada do homem. Agora nós vamos entender
com que assim, a base para nós iniciarmos aí, só para que você possa elucidar isso. Jesus, ele foi a mesma coisa. Por quê? Jesus, ele estava com o Pai. Como que nós vamos entender isso? Jesus é como se nós olhássemos para a figura de Adão, fosse Deus e Jesus estivesse em Deus. Como? Vamos olhar? Para que nós pudéssemos entender aí, quem olhasse para Deus não veria Jesus. E embora ninguém nunca viu Deus, esse é apenas um exemplo aqui para mim exemplificar, para que você possa entender que Jesus, ele estava com Deus. E como? O Evangelho de João, ele responde, ele era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Algumas versões aí vai dizer que ele era o verbo. Ele era o verbo. E veja bem que era Deus, era no passado. Passado estava em Deus. Mas a palavra estava no princípio com Deus. Versículo 2 de João. A palavra estava no princípio com Deus. João no capítulo 1, versículo 3 também. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. E versículo 10. O mundo foi feito através dele. Por quê? Porque ele estava no Pai. Assim como Eva estava em Adão, em igualdade. Eva estava em Adão. Se nós olhássemos, veríamos Adão, mas Eva estava em Adão. Quando Adão estava lá dando nome aos animais, é a figura de Deus e Jesus. É como se fosse Deus, ele é como se fosse Deus ali mostrando para a gente que na criação foi a mesma coisa. E porque Eva, ela estava em Adão, mas ninguém de nós o veria. Então, pessoal, para que nós possamos entender que no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Presta bem atenção que vai dizer era. Então, mas depois Jesus ele veio para a terra. Aí nós vamos entender como foi feito isso, como Jesus ele veio, qual a sua função aqui na terra, para que ele veio, o motivo, o caminho que ele teve que percorrer, nós vamos entender. Agora nós vamos para a carta de Hebreus, que vai dizer acerca sobre Jesus. Nós vamos ver que no capítulo 2, versículo 7 de Hebreus, para que nós venhamos entender. E lembrando, pessoal, já convido você para se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo as notificações do vídeo, tá ok? Hebreus no capítulo 2, versículo 7, que vai dizer assim. Lembrando que a minha versão aqui, pessoal, é uma versão muito boa, que vai dizer assim: qual a condição de Jesus? Aqui explica qual a condição de Jesus. Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que lhe ficasse insubmisso. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Vemos, todavia, Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado de honra e de glória, e que pela graça de Deus provou a morte em favor de todos os homens. Agora, pessoal, veja bem que Jesus ele foi feito um pouco menor do que os anjos. E Deus o coroou de glória e de honra. Versículo 8 vai dizer que sujeitou tudo a ele. Tudo estava sujeito a ele. Versículo 9, foi feito menor do que os anjos, coroado de honra e glória,
por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefícios de todos, experimentasse a morte. Por causa do sofrimento de Jesus, por causa da sua morte, por isso que a palavra diz que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Porque os anjos, eles não passam pela morte, como nós seres humanos. E Jesus, a palavra do Senhor, nós vamos ver mais depois que ele foi feito na mesma condição humana. Tá, pessoal? Então, no versículo 14 de Hebreus 2,14, vai dizer assim: uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, e por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo. Algumas traduções vai dizer assim: ele participou da mesma condição humana do que nós, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Porque Jesus ele teria que destruir a morte, aniquilar a morte, para que nós que temos a esperança nele também, nós vamos passar por essa mesma condição. Após a morte, a ressurreição, e na qual nós vamos estar junto de Deus. Então, pessoal, Jesus ele tinha que ser como nós. Jesus ele não podia ser Deus. Até mesmo se nós formos olharmos talvez os ensinamentos errados que nós aprendemos, porque imagina se Jesus fosse Deus. Se Jesus fosse Deus, o inimigo não tentaria contra ele. Deus ele tem todo o poder. Imagina o diabo lutar contra Deus, o diabo desafiar a Deus. Então, pessoal, e para que Jesus ele veio na semelhança. Quando nós, pessoal, atenta para isso. Quando a palavra do Senhor fala semelhança, é igual. Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Significa que nós somos iguais a Deus. Igual, imagem e semelhança é igual. E também Jesus ele teve que ser como nós, semelhante a nós. Então ele veio em forma de osso e carne como nós, para que ele pudesse aí destruir e vencer a morte. E versículo 17, irmãos, vai dizer assim: semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar a propiação pelos pecados do povo. Agora veja aqui, que Jesus, ele foi semelhante a nós. Quando se fala semelhante, é igual, para que ele pudesse o quê? Constituir um sumo sacerdote puro, santo, imaculado. E embora Jesus ele foi semelhante a nós, mas ele não pecou, não teve erro, não teve dolo, não teve pecado nele. Então, no versículo de 18 também vai se dizer assim, de Hebreus 2, 18, para que você possa aí entender como é a palavra do Senhor. Pois tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Aqui, amados, a gente vê Jesus, ele é capaz de socorrer a cada um de nós, porque em todas as formas ele foi tentado, ele passou por humilhações, sofrimento, então, e ele foi criado à nossa semelhança, pessoal, atenta para isso, semelhante é igual. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou nós igual. Então, para que você possa entender. E Hebreus também, pessoal, vai no capítulo 4. Hebreus no capítulo 4, versículo 15, vai dizer assim: com efeito, não temos sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós,
com exceção do pecado. Jesus foi provado como nós. A exceção de Jesus é que ele não teve pecado. Ele foi o Filho de Deus, servo obediente, em morte de cruz, obedecendo a Deus e não pecou. Para que ele pudesse nos socorrer, nos ajudar, porque nós precisamos dele. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Então, pessoal, no versículo 5 vai dizer aí, Hebreus, também no capítulo 5, versículo 7. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Em tudo Jesus foi submisso ao Pai. A todo momento você vai dizer que Jesus dizia assim, não, porque eu recebi de meu Pai. A todo momento eu recebi de meu Pai. Ele estava como servo, obedecendo aí e fazendo a vontade de Deus. E Hebreus no capítulo 5, versículo 8 vai dizer assim, mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Tá vendo, pessoal? Veja aqui que a palavra já diz a situação de Jesus. Qual era a situação de Jesus? Filho de Deus. Ele veio como servo e como filho. Aqui não vai dizer assim, como Deus. Fora de lógica, porque o diabo, ele jamais tenta contra Deus. Ele tenta contra nós, seres humanos, porque somos falhos, pecadores e carecemos de Jesus, para que nós venhamos ter aí a redenção dos nossos pecados. Tá, pessoal? E Jesus a todo momento, que Jesus aí, ele aprendeu aí a ser obediente. Outra palavra também para que nós possamos aí atentar também, que é o Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 4. Pessoal, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aí o seu like, ajuda aí a crescer o canal. Sempre vai ter estudos aí da palavra do Senhor para você que gosta, que quer aprender da palavra do Senhor. Pessoal, Evangelho de João no capítulo 4, versículo 34. Você vai ver que Jesus a todo momento, ele diz qual é a sua condição de obediência, de servo. João no capítulo 4, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Jesus, ele diz assim, ó. Jesus lhe disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Veja que bem, Jesus aqui ele está dizendo, ó, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele veio como servo para fazer a vontade de Deus. E também, pessoal, João, no capítulo 5, versículo 17, Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, Jesus vai dizer assim, ó, mas Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Então a gente vê aqui que Jesus a todo momento, ele cita a sua obra. Ele está dizendo aí que meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então Jesus ele está dizendo, ó, meu pai ele trabalha e eu também estou trabalhando aqui. Estou consumando, fazendo aquilo que ele me designou. No versículo 19, vai dizer assim, quer ver? Retomando a palavra, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, o Filho por si só nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer, tudo o que este faz, o Filho faz igualmente. A gente vê a condição de Jesus como filho, como servo, ele via que o Pai fazia, ele queria ser como o Pai, fazendo a obra do Pai, desvendando aí os mistérios do Pai, cumprindo aí a sua vontade,
Então, pessoal, Jesus, ele deixa bem claro que ele faz, então, e ele nada pode fazer sem o Pai. Então, o versículo 20 vai dizer assim: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admirei. Tá vendo, pessoal? Porque o Pai ama o Filho. Jesus, ele está dizendo aqui da condição dele de filho. Filho, atenta bem para isso. Então, pessoal, versículo 23, ó, ele vai dizer assim, ó: a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. A condição de Jesus é fazendo a vontade do Pai. Quem honrar a ele, honra o Pai. Quem não honrar o Pai, não envia aquele, não honra aquele que ele enviou, que é o seu Filho Jesus Cristo. Versículo 30 também, pessoal, ele vai dizer assim, ó: por mim mesmo nada posso fazer, e julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tá vendo, pessoal? Jesus a todo momento ele mostra o papel dele de servo, porque não procuro a minha vontade. Ele veio fazer a vontade do Pai. E versículo também, quer ver, 43, Jesus vai dizer assim, João no capítulo 5, versículo 43, vai dizer assim: vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós acolheríeis. Tá vendo, pessoal? Porque o povo não estava acreditando em Jesus, e Jesus disse essa palavra, ó: eu vim em nome do meu Pai, mas vocês não me acolheram. E se alguém viesse em seu próprio nome, vocês, pelo erro seus, vocês aceitariam, vocês acolheriam, mas como eu vim em nome do meu Pai para fazer a vontade dele. Evangelho de João no capítulo 12 também, pessoal. Essa palavra também é muito importante para que você possa entender. Evangelho de João no capítulo 12, versículo 28, Jesus ele diz assim, ó: Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Tá vendo, pessoal? Jesus ele disse aqui: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Então, pessoal, a gente vê que essa voz que veio do céu era do Pai. Então, de Deus, o grande todo-poderoso. Então, essa voz dizendo, então Jesus ele estava aqui como servo, obedecendo, e aí o Pai confirmando, como? A voz que veio do céu. Então, era de Deus, do próprio Deus, do Criador. Pessoal, também no versículo 49, vai dizer assim, quer ver? Pois, se eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e proclamar. A gente já vê aqui Jesus, ele mostrando aí qual é a sua posição. Porque não falei de mim mesmo, mas o Pai me enviou, me prescreveu o que dizer e o que falar. Ele veio obedecendo, obediente ao Pai. Versículo 50 vai dizer assim, João no capítulo 12, versículo 50. E eu sei que seu mandamento é vida eterna. O que digo, portanto, eu digo como o Pai me disse. Ele